Sejam bem-vindos ao canal da Consulac. Aqui nós discutimos tudo sobre o processo de fabricação de leite e derivados e sempre com aquele conteúdo bem legal para você, conteúdo bacana, de muita informação. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade a mais uma das nossas lives. Boa noite, Opa! Saeb. Boa noite! Bora falar sobre os três erros mais cometidos na produção do queijo Minas padrão? Bora lá! Mas antes eu quero convidar o pessoal que já entrou aí para se inscrever naquele evento que a gente vai fazer a semana que vem, hein? O pessoal tem que se inscrever aí para incentivar a gente aí também a tá trazendo mais lives aí com conteúdo legal para eles, hein? Como é que faz para se inscrever? Uai, o link tá no bio, na bio aí do Instagram, e também tem um link lá no nosso site, consulac.com. É só entrar lá, se inscrever nesse evento. Lembrando que esse evento é 100% gratuito, é totalmente online, então todo mundo pode participar. E tem uma novidade, Wilson. Tem uma novidade aí. Desse evento, o pessoal vai poder assistir às aulas em qualquer momento que ele quiser. Isso é uma vantagem muito grande para quem quer acompanhar aí os nossos conteúdos, que vai estar disponível no momento que ele quiser assistir. Muito interessante. Os outros webinars que a gente fez, o pessoal ficou refém do horário, né? Sim, Porque era ao sim. vivo Ao e vivo. agora a gente atendendo o pessoal aqui, que às vezes está no chão de fábrica, não pode acompanhar naquele momento, vai poder ter Sim. acesso à plataforma a hora que quiser. Na hora que quiser Mas pode com tempo assistir. limitado, né? Não vai ter aquela oportunidade de assistir, mas por um período ali pré-determinado, porque essas aulas elas não vão ficar salvas, né? Elas vão estar ali disponíveis por um determinado período e depois elas não vão estar mais disponíveis, né? É É isso isso aí. aí. Bora lá falar do Minas Padrão? Bora lá falar do Minas Padrão. De Queijinho. onde? O nome já fala, queijinho de Minas, né? Sei. Minas. Oi, Fala Éder, qual que é a Minas. origem desse queijo? Como O que que tudo começou acontece? aí? O que acontece? Esse queijo é tipicamente mineiro, né? É um queijo de origem Minas mesmo, né? Feito há muito tempo ali, na época ali da colonização mesmo, quando chegaram aqui às Minas Gerais. E os portugueses já trouxeram ali aquela metodologia de produção de um queijo, e eles queriam um queijo muito parecido com o queijo lá, né? Europeu. Então, eles começaram a produzir esse queijo aqui em Minas, e o queijo Minas difundiu para o Brasil inteiro, e a gente tem várias denominações diferentes para o queijo, né? Isso é interessante o pessoal entender, porque muitas vezes o pessoal questiona, mas é queijo Minas. Mas queijo Minas, a gente tem vários tipos de queijo Minas. A gente tem o queijo Minas padrão, que é o que a gente vai tratar aqui nesse assunto dessa live de hoje. A gente tem o queijo Minas frescal e a gente tem também o queijo Minas meia cura. E, numa categoria muito parecida, a gente tem o queijo Minas artesanal, né? Então, são classificações diferentes aí para o queijo muito tradicional aqui em Minas Gerais, né? Queijo Minas. Mas hoje, a gente vai trazer aqui nessa live, o nosso foco aqui é o queijo Minas padrão. Isso é bem importante a gente deixar claro isso, que a gente vai estar falando de queijo Minas padrão, né? Esses três erros que a gente selecionou aqui para comentar com vocês, espero que vá contribuir com vocês de alguma forma, ajudar vocês aí. Eles são erros que a gente observou em várias aí situações e também que o pessoal dá uns feedback também, né, dizendo Sim. ali que teve aquele tipo de erro, né? Então, por isso que a gente selecionou aqui, alguns assim até um pouco estranho, tem um aqui que eu acho um pouco estranho, mas ele é muito comum do pessoal me perguntar. Então, eu resolvi colocar aqui como um dos primeiros aqui, que o pessoal sempre pergunta assim, mas o queijo Minas padrão, eu tenho que lavar a massa? É obrigatório lavar a massa? Bom, queijo Minas padrão, apesar do nome, né, padrão, ele, até pouco tempo atrás, ele não tinha RTQ.
Ou seja, não tinha regulamento técnico de identidade de qualidade. Esse regulamento é novo mesmo, é de 2020. Então, até pouco tempo atrás aqui, a gente tinha diversas formas de se produzir um queijo Minas padrão. E sem padrão, né, Wilson? Sim. Era queijo com diversas... Só tinha padrão no nome, né? Só tinha padrão no nome e praticamente no formato. Porque o formato, normalmente, o pessoal sempre fazia aí, né, cilíndrico mesmo, não tinha muita alteração. Mas o queijo em si, o processo de fabricação, muito, muito diferente de um lugar para o outro, né? E aí o pessoal sempre perguntava, mas é obrigatório ou não fazer a lavagem da massa do Minas padrão? O RTQ hoje, né, ele não define esse tipo de situação. Ele não fala para você assim, não, você tem que lavar essa massa para fazer queijo Minas padrão. Não existe essa definição no RTQ. O processo de lavar a massa, né, que a gente também chama de delactosagem, não é obrigatório. Isso é bom a gente deixar claro para o pessoal. Isso não é um processo obrigatório para a produção de queijo Minas padrão. Em determinadas situações ele é recomendável, né, mas não é obrigatório. Na maioria dos casos, a gente consegue fazer um bom queijo Minas padrão sem fazer essa lavagem da massa, né, que é o que a gente chama de delactosagem. Para quem às vezes está com dúvida, mas como assim lavar a massa? Como que funciona isso? Na verdade, é um procedimento durante o processo ali, principalmente de aquecimento, que é onde a gente retira parte do soro e adiciona parte de água quente, né? Assim a gente faz o aquecimento, né, da massa e também retira parte, né, daquele residual de soro. Consequentemente, a gente diminui bastante a quantidade de lactose presente no queijo, né? Então, tem vantagens e desvantagens, mas não é obrigatório. É porque eu recebi uma pergunta falando assim, mas é obrigatório? Porque se for obrigatório eu tenho dificuldade, eu não tenho condição de fazer. Não é obrigatório, né? Então, esse é um erro muito comum, o pessoal achar que para fazer o queijo tem que fazer a lavagem da massa. Não é obrigatório, não tem essa necessidade. Como eu disse, em alguns casos a gente até recomenda, mas aí vai depender de uma avaliação, de característica do queijo, algumas situações que podem estar interferindo ali nas características do queijo, mas de praxe a gente faz um ótimo queijo Minas padrão sem lavagem da massa, sem a delactosagem, né? Esse é o primeiro dos erros aí que a gente trouxe para vocês, né? E vamos lá. E o segundo. Pessoal, quem trabalha com Minas padrão e se tiver alguma dúvida, a hora é agora. Vamos aproveitar e vamos colocar os questionamentos que o homem está aqui para responder. Vamos lá, se já puder contribuir, perfeito, vamos lá. E se não souber também, a gente fala, mas isso aí não sei. É isso aí. Qual que é o segundo? Vamos lá. Segundo erro muito comum para quem produz queijo Minas padrão, e esse aqui é um erro que traz alguns problemas graves. Está relacionado com maturação, né? Processo de maturação do queijo Minas padrão. Vou repetir de novo, como esse queijo não tinha RTQ, existia uma pequena frase no RISPO-A antigo, né? Inclusive depois que no RISPO-A até tirou algumas situações, que determinava a maturação. Falava que o queijo tinha que ser maturado, mas não deixava claro qual que é o período de maturação desse queijo. E isso fez com que o pessoal produzisse queijo Minas padrão de variadas formas, né? Tinha gente que maturava por 10 dias, tinha gente que maturava por 5 dias, tinha gente que maturava 7 dias na embalagem, 7 dias sem embalagem, e por aí foi fazendo, né, diversas adaptações. Só que isso hoje acabou, né? Hoje o RTQ define a maturação do queijo Minas padrão. E define não só em período, né, o tempo de maturação, mas também define temperatura que esse queijo deve ficar no processo de maturação, né? Então, assim, hoje, queijo Minas padrão tem um período mínimo de maturação de 20 dias. Esse é o período.
No mínimo 20 dias. E qual que é a temperatura? A temperatura também está lá na legislação. É a temperatura entre 10 e 16 graus Celsius. Isso já está definido na legislação, então todos aqueles que têm pretensão ou já produzem queijo Minas padrão, tem que ficar atento a essa situação. A gente precisa aí produzir esse queijo com essa característica de maturação. Né? E por que eu estou falando que isso é um erro? Porque o pessoal fazia diversas situações e muitas sem nenhum tipo de maturação. Né? Não maturava o queijo. Né? É o queijo, muito às vezes, comum saía de encontrar hoje. Laticínio até hoje, por mais que tenha o regulamento técnico do queijo, o pessoal ainda teima em não maturar, e um período muito curto, né, cara? Um período de 20 dias que traz uma diferença muito grande para o queijo. Muito grande. Em termos de sabor, consistência. Sim. Mas olha o que isso aconteceu. Eu tive uma situação que o cliente ele já estava habituado a fazer o queijo fresco. O queijo saía ali da salmoura, praticamente já era vendido. Né? Então não tinha maturação. É um erro, viu, pessoal? Isso é um erro grave e hoje tem a RTQ que proíbe esse tipo de coisa. Mas eu estou contando uma história que aconteceu com esse cliente. E esse cliente não tem um volume pequeno de produção de queijo Minas padrão. Ele produzia em torno de 10 mil litros dia. Só que os clientes dele habituaram tanto com o queijo naquela condição que quando ele falou que iria fazer a maturação, ele começou a ter problema. O pessoal começou a reclamar do queijo, que o queijo estava muito amarelo, que o queijo estava muito mole e por aí vai. Né? Vai um monte de dificuldade. Então, assim, quem habituou o seu cliente com aquele queijo, né, fresco, né, que praticamente não tem nenhuma proteólise, né, um queijo muito recente, passou a ter dificuldade agora, tendo que maturar o queijo. E outra, né? Como não tinha costume de maturar, a câmara de maturação também era inexistente. Tem uma alternativa para isso aí, que é mudar a nomenclatura, né? Caso queira manter o queijo fresco, não vai maturar. Sim. Hoje a gente tem a nomenclatura queijo fresco. Queijo fresco, justamente isso que ele fez. Né? Mais um detalhe que é o seguinte, um queijo fresco tem lá os seus adeptos lá, mas um queijo Minas padrão é incontestável, gente. O sabor do queijo Minas padrão é maravilhoso. Então, assim, a gente acaba fazendo essas alterações aí, deixando o queijo por um período muito curto de maturação e tudo, mas um queijo maturado, nada se compara. Então, vale a pena a gente ter ali o nosso processo de maturação. Quem não tem essa opção, né? Altera a nomenclatura do queijo, passa a se fazer um queijo fresco. Só que eu tenho que lembrar uma coisa, Wilson, que faz parte do nosso terceiro erro. Daqui a pouco eu vou lembrar dessa situação. Nós estávamos falando de maturação e eu vou citar ela também. Porque, na verdade, ainda em maturação, eu quero falar de um detalhe importante. A maturação, no caso desse tipo de queijo, ela pode ser realizada na própria embalagem. Isso foi uma vantagem muito grande, né, Wilson? Porque o pessoal, às vezes, não tinha câmara fria específica, tem um processo muito difícil e acabou se optando por ter uma maturação na embalagem. Mas tem um detalhe aí. Pode falar. O pessoal acha que é só falar que, não, então vou colocar na embalagem e está pronto. Conta para eles aí, o que é o problema? Pessoal, nesse caso, quem optar por maturar o queijo embalado, ele tem que respeitar a temperatura de maturação. E ela tem que ser feita em câmara exclusiva. Eu estou falando isso porque eu sou da área de projetos e é uma pergunta muito comum do pessoal. Então beleza, pode maturar embalado, então vou embalar, vou colocar minha câmara de estocagem. Não pode. A temperatura de maturação ela é diferente da temperatura de estocagem. Aproveitar aqui, vou responder uma pergunta do Abraão aqui. Ele está questionando o seguinte: a sala de embalagem é obrigatória a ser climatizada? Isso aí foi até esse questionamento a gente teve aqui hoje na parte de projetos. A Camila me questionou isso aqui, e é o seguinte: de acordo com a legislação do Ministério da Agricultura, é recomendado
A palavra usada é essa, é Recomendado. que essa sala seja climatizada. Não é obrigatório. Só que já está no regulamento que é recomendado, eu também recomendo que seja climatizado, porque senão fica a critério do fiscal que vai te fiscalizar aí o seu estabelecimento. Se ele entender que aquela sala de embalagem precisa de climatização, ele vai te exigir, entendeu? E na maioria dos casos, os fiscais estão exigindo sim que seja climatizado. Então, eu te recomendo que seja climatizado. Ô Wilson, mas essa climatização, assim, só para o pessoal entender, temperatura, qual que é a temperatura controle ali? Tem uma temperatura pré-determinada? Como que fica? Não tem uma temperatura pré-determinada, só tem essa Recomendação. recomendação. Pelo menos o que o regulamento fala é isso. É recomendado que seja climatizado. Então, assim, eu acredito que uma temperatura aí, vamos colocar assim, em torno de 18 graus, 16 graus, eu acho que está ideal. Até porque o funcionário também não vai conseguir trabalhar com essa temperatura muito baixa. Então, eu acho que, vamos falar entre 20 e 18 graus, eu acho que está tranquilo. E assim, tem uma situação que essa sala de embalagem, normalmente a gente tem uma seladora a vácuo e tem também um tanque de encolhimento, um túnel de encolhimento que gera calor na sala. Isso, sem dúvida. Né? Então, assim, a climatização é recomendada por quê, pessoal? Porque nessa sala, se você coloca ali queijo ali naquela sala e até finalizar o processo, esse queijo vai ficar num ambiente muito quente, começa a dessorar, a gente começa a ter outras falhas, né? Outros tipos de problema com o queijo. Então, essa recomendação realmente ela é interessante e cumprir ela vai trazer benefício para o seu queijo. Né? E não Agora, malefício. aproveitando essa pergunta aqui, uma outra coisa é o seguinte. No caso de sala de fracionamento de queijo, fatiamento, fracionamento, é exigido que seja climatizado. Aí já muda de figura. Já é diferente, né? Diferente. Então aí já tem que ser climatizado mesmo. Isso. Verdade. Então vamos lá, vamos voltar para o tópico aqui. Você falou do segundo erro, que é a maturação, vamos para o terceiro. Antes, eu quero só falar do segundo, tem mais um detalhe aí que o pessoal erra muito nesse processo de maturação. É questão de viragem de queijo, pessoal. Maturação não é simplesmente colocar o queijo lá na câmara e deixar o queijo lá na câmara. Ele está na câmara com temperatura adequada e vai ficar lá na câmara até dar os 20 dias, depois eu vendo ele. Embalo e vendo. Não é assim. Né? O queijo que vai lá para a câmara de maturação, ele precisa dos processos de viragem frequente. Para o queijo manter, né, aquele padrão dele ali, cilíndrico dele, inalterado. Senão fica um queijo aí todo amassado, né, sem característica nenhuma. Se o queijo foi, por exemplo, embalado e foi para a câmara de maturação, é o mesmo cuidado. Se ele estiver em caixa, não ter o cuidado de não ficar fazendo empilhamento excessivo para pressionar. Se o queijo está na caixa branca, também evitar, né, o empilhamento excessivo. Né? Esse tipo de situação, a gente pode fazer uma viragem no queijo quando ele está na prateleira, pelo menos uma vez por dia na primeira semana. Né? Isso garante ali uma característica bem interessante, ali, um formato bem regular do queijo, que vai trazer muito benefício. Né? A estética para esse tipo de queijo, ela conta muito. O homem entrou aí, Mineirinho do queijo chegou aí. Mineirinho do queijo, muito bom. Muito bom sua participação aqui conosco. Se tiver alguma dúvida, é agora. Nós estamos falando hoje, você que entrou agora, a gente está falando hoje sobre queijo Minas padrão. Se você trabalha com esse queijo aí, tem alguma dúvida com relação a isso aí, manda para a gente aí. E todo mundo está participando aí, gente. Obrigado pela participação e bora muito bom. Interagir aí. Muito bom. Conta para esse pessoal que tem muita gente que não viu aqui a gente comentando sobre o início, Wilson. Sobre aquele evento que a gente está aí preparando aí para o pessoal, que vai iniciar na semana que vem. Hein? É isso aí, pessoal. Na semana que vem a gente vai ter um evento exclusivo, com bastante conteúdo. É isso aí. Né? No dia 26, como é que fala as datas? 25, 27 e 29. É a semana do laticínio lucrativo.
É isso aí. Então, sim, é hora de fazer um laticínio ficar lucrativo, viu, gente? Muito O bom. Juliano está perguntando aqui, já existe regulamento para queijo fresco? Não existe, Juliano. Infelizmente, não tem um regulamento técnico específico. O que, que aconteceu? Isso é uma alternativa que existe hoje para a gente ter um queijo com características ali próximas do Minas padrão, só que fresco, né? Então foi uma alternativa que existiu aí para a gente ter esse queijo. Mas ele não tem RTIQ, né? Então, assim, fica muito livre para você, como não é um produto padronizado, né, se você vai fazer um registro desse tipo de produto lá no Ministério da Agricultura, esse processo de rotulagem dele vai ser submetido à aprovação de algum tipo de fiscal. Ou seja, algum fiscal vai ter que olhar esse processo primeiro para depois dar um parecer, aprovando ou reprovando, né? Um detalhe que eu gosto de falar com o pessoal que quer fazer esse tipo de queijo é ficar atento sobre a característica de umidade dele, se é de alta ou se é de média umidade. Isso interfere muito no seu procedimento de fabricação. E interfere, inclusive, tem possibilidade de você tomar auto de infração, porque cadastra um produto para uma característica e o produto tem outra, né? Então, é muito importante, se for fazer o uso de queijo fresco, a denominação de venda queijo fresco, observar em qual categoria você vai classificar esse queijo e produzir um queijo nessa característica. Pessoal, o Mineirinho colocou aqui, aproveitando o que ele colocou aqui, estarei no evento, mas não achei o link. O link está na bio do Instagram da Consulac Isso, Produtos, da Consulac Oficial, isso. e está no nosso site. Vou pedir o suporte para colocar aqui no nosso site, que é www.consulac.com, sem BR. Então, se entrar no nosso site lá, vai aparecer para vocês lá, é o link desse evento, tá? E mesmo assim, não conseguir fazer essa questão, ter alguma dúvida, manda um direct que o suporte vai estar atento aqui para responder. Beleza? Sim, é isso A aí. Rosane colocou aqui para a gente, qual o pH ideal do queijo para levar a salmoura? Esse é um pH importantíssimo para esse tipo de processo, né? A gente falando de Minas padrão, ele tem um pH ali importante para você esperar essa fermentação chegar nesse pH para depois fazer a salga do queijo. Em média, um queijo que apresenta ali um pH na faixa de 5,40 até 5,30 já é o ideal para ser levado lá para a salmoura. O queijo final vai apresentar essa característica. Entre 5 e 5,30 é a característica de pH final do queijo. Mas para levar para a salmoura, 5,40 para baixo ali já é o suficiente já para levar para a salmoura. É isso aí. Estância Vozil do trem tá feio mesmo, viu, cara? Esses dias aí, quem tá mexendo com laticínio tá sofrendo um pouquinho. Preço de leite alto, queijo barato. Então, assim, Difícil. por isso a importância de participar desses conteúdos que a gente está passando aqui, porque é uma forma de se agregar valor aí. É Porque eu verdade. entendo que realmente o setor está passando por um momento delicado. Então, e a gente, o que eu sempre falo é que a vaca não para de dar leite, a gente tem que produzir de toda forma. Então, tem que agregar aí, com esse conhecimento que a gente está trazendo aqui, tem que agregar aí para tentar tornar o laticínio lucrativo. Lucrativo, com certeza. Com certeza. É fazer tudo possível para que você não tenha problemas nem de rendimento e nem de qualidade. Porque o retorno disso é prejuízo, né, gente? Retorno de problema de qualidade, retorno de problema de rendimento, chama prejuízo. E não, se a gente quer ter um laticínio lucrativo, a gente tem que evitar de qualquer forma. De qualquer forma. Não é verdade? Aproveitando aqui essa questão que foi colocada, Sim. desses 3 pontos que você ainda vai terminar de passar, eu queria fazer uma pergunta. Só mais um. Esses pontos, quais prejuízos em caráter financeiro você acha que esses 3 pontos pode ocorrer na indústria? Não, com certeza aqui, né, tirando essa questão da delactosagem, que é um erro que eu atribuo mais assim à interpretação do que fazer ou não no processo, mas ele não vai gerar diretamente falha do processo, né? Mas a maturação em si traz um prejuízo enorme se ela for feita de maneira incorreta, né? Por exemplo,
Se você não controla uma maturação adequada, você deixa um queijo muito seco, perdeu umidade, prejuízo. Se ao contrário, você não faz uma maturação com ali uma umidade relativa adequada, o queijo fica muito úmido. Né? O que acontece? Esse queijo ele foi maturado e com temperatura, com umidade alta, o que vai acontecer é um processo de proteólise rápida e intensa, o que vai deixar o queijo muito mole, né? Então o queijo vai no mercado, o pessoal vai devolver porque o queijo está muito mole, está parecendo um requeijão barra. Né? Eu acho que muita gente deve ter tido essa situação de ir lá comprar um queijo Minas Padrão e chegar, não, o requeijão tá igual o queijo Minas Padrão tá igual um requeijão barra. Isso acontece por falhas de maturação. Então, prejuízo gigantesco, né? Devolução, gente, é um dos piores prejuízos que o laticínio pode ter. Porque gerou ali, pagou matéria-prima, pagou ingrediente, todo o custo operacional foi ali destinado para aquele produto. Infelizmente, ele foi no mercado e voltou. Ou seja, tudo isso foi perdido. Né? Quando a gente tem opções de reutilização, de reprocesso, algumas empresas têm essa possibilidade, outras não, você ameniza o problema, mas não resolve. Né? Então, a gente tem que ter controle total do nosso processo para produzir um produto que não tenha retorno de forma alguma. Esse é que é o mais importante. Ô, Estância Valzilda, Minas Padrão, que você está falando aí, coloca o seu rendimento para nós aí, os queijos que você fabrica, o rendimento que você está tendo. Vamos tentar te ajudar aqui. Não tenho uma ideia. O Juliano, com relação à questão anterior, ele colocou que esse é um outro ponto. Nesse caso, eu defino a classificação de umidade. Isso mesmo, Juliano. É você que vai definir. Porque, como não existe um RTQ específico desse tipo de queijo, se você, eu quero produzir um queijo fresco. Você pode usar lá toda a metodologia que você tem lá de processo para um queijo Minas Padrão e simplesmente cortar aquela etapa de maturação. Não, seu queijo é fresco. Deu lá a salga, secagem, embalagem, comercialização. Você pode fazer isso. E na hora de fazer o registro desse produto no Ministério da Agricultura, e eu estou falando Ministério da Agricultura, mas isso pode ser registrado em qualquer órgão, né? Qualquer órgão estadual ou municipal. Mas eu falo que aí no Ministério da Agricultura tem uns campos, né? Que é um processo eletrônico, a gente tem uns campos lá onde você vai ter que escolher que tipo de queijo que é. E, na verdade, tem uma situação lá que é produto novo, porque ele não tem regulamento, não é um produto regulamentado. Então, nem regulamentado, nem padronizado. Então, é um produto novo. Então, vai sofrer uma avaliação do fiscal. Você tem que entender o seguinte, se você classificou ele como queijo de alta umidade, a umidade dele tem que atender a esse padrão. Se classificou como médio, tem que atender a esse padrão. E todo o seu processo tem que ser condizente com a classificação que você solicitou. Né? Não adianta, por exemplo, o pessoal falar assim, não, mas eu vou fazer um queijo de alta umidade, mas eu vou deixar ele maturando 15 dias. São situações que são incompatíveis. Com certeza vai haver vários questionamentos por parte do fiscal que vai avaliar o processo de fabricação, te questionando por que um queijo de alta umidade você vai maturar tanto tempo. Então, situações e situações. Então, é importante demais ficar atento a isso para a gente não ter problemas aí com a fiscalização, que é outro prejuízo, né? O fiscal pegou no seu pé aí, dependendo da situação, produto que descarta, embalagem que apreende. Então, vamos evitar isso aí, porque a gente quer laticínio lucrativo, não quer problema não. Cumprimentar aqui o Jonas, que entrou aqui. Jonas, nosso parceiro. Opa! E aí, tudo bom, Jonas? Muito bom te ver aqui na nossa live, Jonas. Muito bom. Vou aproveitar que o Estância você está colocando aqui, está variando entre 10,5 e 11,5 litros por quilo. Provavelmente, eu não sei qual queijo que ele está falando aqui, mas já dá para a gente saber que o rendimento aí está bem ruim. Tá alto, né? Muito alto, muito alto. O que eu tenho para falar com vocês é o seguinte, pessoal, a gente vai abrir uma nova turma dos nossos cursos, né? A gente tem uma série de cursos nas nossas plataformas e a gente vai abrir uma nova turma desses cursos. E quem participou até hoje dessa turma teve
teve resultado extraordinário. A gente tem cliente que saiu de um rendimento de 12 litros de leite por quilo de queijo e passou para 9,5. E o que eu sempre falo é o seguinte, pessoal, o que interfere no seu rendimento, em primeiro lugar, é o conhecimento que você tem. Em segundo lugar, vai ser o que você vai executar lá dentro do laticínio. Mas, em primeiro lugar, é o conhecimento. Quem não tem conhecimento suficiente acaba tendo rendimentos ruins. A gente já pegou cliente com 13 litros de leite por quilo de queijo. Tem assim, cada coisa absurda, né? Então, a única forma que eu vejo de sanar isso aí é através do conhecimento. E o que a gente está trazendo aqui com essas lives, com o nosso conteúdo e com os nossos cursos são bem mais aprofundados, é uma técnica desenvolvida pelo Éder. A gente não está no mercado há pouco tempo. Quem está chegando agora, está conhecendo a gente agora, a gente tem praticamente 20 anos no mercado de consultoria para laticínio. Então, a gente conheceu o laticínio do Brasil inteiro. E o Éder, que sempre está trazendo conhecimento aqui para as lives, ele desenvolveu uma tecnologia, um método, onde ele consegue fabricar mais queijos com o mesmo volume de leite. Então, ele consegue ter um rendimento muito bom, respeitando toda a legislação, tá? Isso que é muito importante. Então, assim, nós não estamos aqui não estou vendendo nada de mágica, não. Não, nós não estamos aventurando, não tem adição de nenhum ingrediente fora da legislação. Então, é um método tradicional, mas muito bem elaborado e muito bem feito, testado e aprovado. Então, assim, pessoal, não deixe de participar. Pra te falar a verdade, eu nem sei quando que vai abrir essa nova turma, mas eu sei que ela está para abrir aí nas próximas semanas. Não deixe de participar, porque o investimento é irrisório perto do que você pode recuperar disso aí. Então, assim, pessoal, traga conhecimento para o seu laticínio. Sinceramente, se eu pudesse dar uma opinião do que fazer, era pegar esse treinamento, juntar com a equipe inteira, porque é um treinamento que ele fica gravado numa plataforma, você tem acesso a hora que você quiser. Então, eu juntava a equipe toda do laticínio, colocava os pessoal sentado no auditório e ia passar queijo por queijo. Fabrica mussarela, bora lá ver como que é esse processo de mussarela. E o que o Éder passa nesse treinamento é possível fazer em qualquer indústria. É isso aí. Beleza? Tá acessível a todos. E assim, de antemão, como a gente falou no início da live aqui, só para antes do Éder entregar o terceiro ponto aí, a gente está com um evento agora, na próxima semana, no dia 25, 27 e 29. O link desse evento está na nossa bio. Quem tiver alguma dificuldade, manda um direct aqui no Instagram, que vai conseguir se cadastrar. Participem. E também o link do evento está no nosso site. É só entrar lá. Olha, sem mais delongas, que o tempo está estourando, fala para nós o terceiro ponto. Vamos lá. O terceiro ponto que a gente observa, diversos erros aí no processo de fabricação do Minas Padrão, está relacionado com a regulamentação também, a regulamentação do queijo, que é teor de umidade. Como o queijo não tinha regulamentação, como eu já falei aqui com vocês, o queijo era umidade alta, umidade média, só não tinha queijo Minas Padrão de umidade baixa, né? Mas de média a alta tinha uma variação tremenda. Aí às vezes a gente pensa assim, mas isso é pouco. Não é pouco não, gente. Nós estamos falando ali de umidade alta, é do queijo sair ali de média alta, é o queijo sair de 36 e atingir até 54,9. Né? Isso é um mar de diferença. Né? Então o que acontece? Não quer dizer que o pessoal fazia isso, mas o que eu estou dizendo é que a margem era muito grande. E hoje não. O RTQ está definido margem de umidade para queijo Minas Padrão, ela vai variar sempre entre 36 e 45,9. Não tem queijo Minas Padrão mais com 48, com 49, com 50 de umidade. E isso era muito comum. Né? Vários clientes já nos procuraram e falaram, mas meu queijo, ele sempre está com umidade mais alta. O que eu vou fazer? Você só tem duas opções.
ou você adequa o teor de umidade ao padrão exigido pelo queijo hoje no seu RTQ, ou você muda a classificação do seu queijo, né? Não tem outra forma. Então, isso era uma situação que causava muito problema, né? Que vem gerando problema agora, né? Porque o queijo que está fora da classificação, e se algum fiscal coletar uma amostra, for analisado esse queijo, traz um problema enorme, auto de infração, e, além de tudo, ainda pode ser considerado que você está se beneficiando de uma fraude econômica, né? Onde você vende um queijo com teor de umidade máximo permitido pela legislação, mas o seu queijo tem um teor muito mais elevado, né? Então, é uma situação gravíssima, um erro gravíssimo, que deve ser corrigido. Queijo Minas padrão hoje não pode passar de 45,9% de umidade, né? Não existe mais aquela possibilidade de fazer queijo com 48% de umidade. Que eu falo 48% porque a maioria dos queijos que a gente via no mercado era 48%, né? Girava ali, né? Sempre acima de 45%, né? Era 45%, 48% era muito comum. E a gente mesmo sempre orientava fazer o queijo nessa condição, porque não tinha uma legislação que definia mínimo e máximo, né? Hoje tem. Então a gente fala para vocês para ficar atento, porque é um erro comum e evitar de acontecer com vocês aí esse tipo de não conformidade, né? É isso aí. Para finalizar, vamos tirar a dúvida do Mário aqui. Tirei um queijo da prensa, foi para a câmara fria. Tem um tempo mínimo para esse queijo ficar na câmara fria até atingir o pH ideal? Mas o que acontece? De certa forma, não é interessante nem você começar a resfriar esse queijo antes dele atingir o pH ideal. Então, assim, o que eu te recomendo? Tirou o queijo ali, saiu da prensa, né? Deixa ele ali, saiu da prensa não, já terminou o tempo de prensagem, tira a pressão, deixa o queijo ali na prensa por uns minutinhos, até ele abaixar o pH. É natural e costuma ser bem rápido, né? Porque o queijo já tem um bom tempo ali de maturação, um bom tempo que o fermento vem atuando ali naquele queijo, né? Fermentando aquele leite, e, consequentemente, ele vai atingir esse ponto mais rápido, né? Claro que se o seu queijo está demorando demais, não tem como deixar o queijo ali na temperatura ambiente por um período muito longo. Mas, em média, logo após o processo de prensagem ali, o queijo não costuma gastar mais do que 1 hora para chegar nesse ponto, para levar lá para a salmoura, né? Ou para levar para a câmara fria, para mais tarde você colocar na salmoura. Mas, assim, não te recomendo já levar ele assim que saiu, né? Porque você vai retardar muito esse abaixamento de pH, justamente pelo fato da temperatura, né? Se a gente lembrar, o que faz o queijo abaixar o pH é a produção de ácido lático pelas bactérias do fermento. E uma vez que você leva o queijo direto já para a câmara fria, já começa um processo de resfriamento com ele, essas bactérias elas vão se desenvolver mais lentamente. Consequentemente, menos produção de ácido lático, mais demora para o queijo atingir o pH ideal ali para ser levado para a salmoura. Então, o ideal é esperar um pouquinho a mais com ele mais na temperatura mais alta e depois levar para a cama para fazer a salva do queijo. Esse é o processo ideal. Muito obrigado, um abraço a todos. Valeu, Soélia. Obrigado a vocês, pessoal. Muito boa a participação de vocês. Amanhã tem mais. Aguardo vocês aqui. Tchau, tchau.